Bom, bem-vindos. Mais uma aula sobre engordamento de praias, terceira parte. Vamos continuar aí aqui a nossa conversa sobre como fazer, quais coisas a gente tem que levar em consideração, pensar quando a gente quer fazer engordamento praial. Definidas as nossas alternativas, os volumes, o design, como que vai ser o nosso engorde, a gente tem que partir para da onde a gente vai tirar areia. Então, existem N possibilidades, tá? Então, mineração de depósitos em terra, se existirem depósitos próximos, a distância é sempre importante. Quanto mais próximo for o depósito, mais barato vai acabar ficando, tá? E utilizar sedimento que aqui na nossa região não é possível, mas existem regiões que sim, usar sedimento de dragagem de canal de navegação, aproveitar os sedimentos da dragagem de canal de navegação. No nosso caso não, porque os canais de navegação são pura lama e o sedimento não serve para engordar a praia. Tá? Praias adjacentes que estejam sofrendo, tem muita acreção que podem ceder sedimento, dragagem em alto mar, dragagem de deltas de vazante ou de enchente também, aquelas baixios ou bancos arenosos, aquelas estruturas rasas que podem ter um sedimento compatível com a praia, também são fontes em potencial de areia para o engorde, tá? E aí existem duas maneiras de fazer de pegar esse sedimento, né, que é através de uma dragagem, né, fazer essa dragagem, e que ainda não existe um consenso de qual que é a melhor maneira, né? Ou você tira pequenas lentes, finas lentes de grandes áreas, né? Então você usa uma área grande, você tira um pouquinho só do sedimento superficial, que tem um problema, né? Que é a questão de você mexer com o bentos de uma área gigante, tem uma questão ecológica. Ou então vamos tirar um monte de sedimento de um lugar menor. Então aí você vai fazer um buraco muito fundo, e aí você tem que ver qual que vai ser a influência disso na refração de ondulação incidente, tá? Se você não vai gerar aí ondas de convergência de ondas e tal, se não vai gerar erosão em outro lugar. E fora, se for muito fundo, você pode ainda gerar uma zona de água estagnada e também pode ter um problema ecológico associado. Tá? Mas existem as duas alternativas aí que tem que ser pensadas para escolher como vai fazer, tá? E aí, a fonte de sedimentos também a gente tem que levar em consideração a qualidade do sedimento. Primeiro, a granulometria, né? O ideal, já falei, né? Sempre ser similar ao nativo, ou um pouquinho mais grosso, talvez. Mas uma vez decidido, a gente tem que ver qual é o sedimento que tem nessa possível fonte de areia, nessa possível jazida, para ver se ele vai ser compatível e aí fazer todos os estudos para ver se vai dar para usar esse sedimento, né? Uma coisa é a granulometria, muito importante. Outra questão é o percentual de finos, tá? Normalmente, 2% de finos é um percentual bastante aceitável. Se tiver muito mais do que isso, os finos, quando colocados na praia, eles vão. Começa que na hora de dragar, a gente vai ter um impacto de todos esses finos sendo lavados pelo sedimento quando está sendo tirado da jazida. Esse sedimento todo ele fica em suspensão e vai ter um impacto ecológico ali do processo de dragagem, da suspensão de todos esses finos. E aí, se esses finos, quando esse sedimento for colocado na praia, ainda tiver muitos finos, esses finos eles vão ficar muito tempo vão ficar sendo lavados, né? A hidrodinâmica vai tender a lavar, tirar esses finos da praia, tá? E por um bom tempo, esses finos vão acabar alterando a turbidez da água, o que também normalmente não é uma questão positiva, né? Que pode alterar o equilíbrio ecológico de toda a biota que está colocada ali, que está instalada ali, além de conter matéria orgânica e poder fazer com que cresçam espécies que não era para crescer e fazer a maior confusão. Então, muitos finos não são desejáveis, tá? O percentual de finos é importante. A gente precisa, o ideal é um sedimento com bem pouco material fino, tá? E aí, os métodos de adição de areia. Existem muitos métodos, tá? Você pode usar o bombeamento, tá? Tem
Ó, tem uma bomba em algum lugar, uma draga com uma bomba chupando o sedimento e trazendo por um cano com água e despejando no lugar do seu engorde. Tá? Isso para quando a gente está colocando na parte subaérea. A gente pode ter, olha só, o que eles chamam de rainbow, que é a draga vai lá, pega o sedimento e aí traz e joga com esse jato de água aí. Pode jogar tanto na parte emersa, quando ele chega bem pertinho, joga na parte emersa ou na parte submersa também, certo? Tem também dragas, que abrem a parte de baixo e despeja tudo no chão, no fundo. Aqui, ó, também com encanamento e o jato de água com o sedimento misturado. Então, existem muitas maneiras de lançar esse sedimento na praia. E aí, normalmente, quando o sedimento é lançado na parte emersa da praia, depois ainda tem o trabalho dos tratores para espalhar e fazer o desenho que foi planejado ali, espalhar para poder espalhar por toda a região do engorde aquele sedimento que está sendo colocado. Certo? Então, ó, aqui a gente tem a draga trazendo o sedimento e aí os tratores espalhando e colocando, que eles criaram uns muros e tal, uma região toda com uma estrutura de concreto, estão enchendo com sedimento essa região e formando uma praia. Né? Aí a gente pode usar barcas, que são aquelas que abrem embaixo. Se a fonte for terrestre, o sedimento vem por caminhão, isso tudo tem que ser pensado, tá? O impacto desses caminhões, que são milhões de metros cúbicos, muitos milhões de metros cúbicos normalmente. Então, são milhares, cada caminhão carrega 12 metros cúbicos. Então, são milhares de caminhões que vão estar percorrendo aquela região. Então, isso também tudo tem que ser levado em consideração. Aí a draga fazendo o tal do rainbow. Ó. Outro método de adição que é muito interessante é o bypassing. O que é o bypassing? Por exemplo, o bypassing você tira o sedimento de algum lugar, você remobiliza com água e tal, com uma bomba, e passa por encanamento e transfere para um outro lugar. O bypassing, ele acontece normalmente quando a gente tem, ó, aqui a gente tem um inlet, né? E a gente tem os moles aqui fixando esse inlet. A deriva é daqui para cá, o sedimento normalmente vinha para cá. Só que o sedimento começou a ficar parado aqui, nessa praia, e aqui, ó, a gente vê que tem uma erosão. E aí, o que o bypassing, nesse caso aqui, está fazendo? Está pegando esse sedimento que não está indo naturalmente, que está ficando parado atrás do inlet, atrás do mole, né? E levando, ele é mobilizado com água e ele é transportado por encanamento e jogado lá na praia que está precisando. Tá? Isso é o sand bypassing. Você faz um bypass, você pega artificialmente e transfere essa transferência de areia de um lugar para o outro. Isso também pode ser feito em barragens de rio, por exemplo. Né? A gente tem aquelas barragens de rio, por exemplo, lá no São Francisco, poderia ser feito uma coisa tipo isso. A gente tem a barragem que acaba segurando o sedimento. Você poderia fazer um bypassing, pegar o sedimento da barragem e jogar no leito do rio para o sedimento continuar sendo carregado. Também é um tipo de bypassing. E é uma maneira de colocar sedimento no sistema de novo. Né? Aqui é a mesma coisa. Ó. A gente tem aqui um lugar que está segurando, a gente tem uma estrutura aqui segurando o sedimento, né? E aí o sedimento é dragado daqui e transferido para outra praia por um encanamento, né? E colocado na praia ali onde está sofrendo erosão. Isso aqui é lá no Canaveral, na entrada do porto de Canaveral. E aí o sedimento ele pode ser colocado na antepraia, como está nesse desenho aqui, ó, esse sedimento aqui que está em laranjinha aqui é o sedimento colocado. Quando o sedimento ele é colocado na antepraia, ele é mais barato, porque você só vai usar a draga e vai espalhar, não vai ter os caminhões e tudo mais andando pela parte emersa da praia. É um processo mais barato, tá? Só que
normalmente, a dinâmica, o que vai acontecer? Você vai fazer tipo um banco mesmo, fica parecendo um banco mesmo na zona de surf, mas percebam que o banco original tá aqui, tá? Coloca ali na altura do último banco, do banco mais profundo, porque normalmente as dragas e as embarcações não conseguem chegar tão perto para colocar na parte mais rasa da praia, tá? E esse sedimento, e você deixa esse sedimento ali para ele ser redistribuído pela dinâmica ao longo do tempo, tá? Só que nesses casos, apenas 20 a 30% do sedimento chega na praia imersa mesmo, tá? Então, às vezes, para você construir uma praia do tamanho que você queria, você vai ter que colocar mais sedimento, tá? Só que é um processo mais barato, porque não tem toda aquela mobilização mecânica ali, quase que à mão, que tem que ser feita quando a gente coloca o sedimento direto na praia, tá? Essa colocação de sedimento na antepraia também tem que levar em consideração que acaba criando como se fosse um quebra-mar submerso, né? Você cria uma estrutura mais rasa e aí as ondas vão quebrar sobre esse banco, né? E a dinâmica vai acabar redistribuindo, ele vai diminuir, esse efeito vai diminuir com o tempo. Mas vai ter esse efeito aí de quebra-mar submerso que você tem que levar em consideração também quando for pensar em colocar. Tá? A outra maneira, que é uma maneira mais clássica, mais comum, é de depositar direto na praia, né? Aí o sedimento ele costuma ser depositado entre a linha de maré baixa e a base da duna, tá? E aí as máquinas vão lá, distribuem direitinho, mas aí ao longo do tempo esse sedimento acaba sendo redistribuído pela dinâmica, tá? E aí tem sempre uma noção, um senso comum ali de que logo após o engorde aconteceu uma erosão muito forte, mas não, é o sedimento que vai ser, lembra que a gente calcula até a profundidade de fechamento, volume, né? Se você colocar todo o sedimento na praia emersa, esse sedimento ele vai ser redistribuído até lá a profundidade de fechamento, então vai sair um pouco de sedimento da praia mesmo. E aí tem uma outra situação, que é uma curiosidade, na verdade, que é a história dos mega engordes. Tem um projeto na Holanda, que é um projeto piloto. O que funciona? Como que é esse mega engorde? É uma quantidade absurda de sedimento colocada só num lugar, tá? Qual que é o objetivo? É que o lugar tem que ser estratégico para servir de fonte para o entorno que precisa de sedimento. É como se fosse você criasse um estoque. Eles chamam de sediment engine, que é tipo como se fosse um motor de sedimento. Fica aqui um sedimento estocado que vai ser redistribuído aí para as praias adjacentes ao longo do tempo, para ir alimentando aos poucos, tá? Então, a ideia é que é colocado numa área de centenas de metros, é uma área bem pequenininha, mas a ideia é suprir de sedimento para uma região de 10 a 20 quilômetros por 20 anos. Tá? E aqui é o exemplo, olha só. Aqui é um super depósito de sedimento, que foi colocado em 2011, quando foi colocado. Foi colocado muito sedimento, e aí esse sedimento foi deixado ali, não foi espalhado, não foi nada, só colocou o sedimento ali. E aí esse sedimento está sendo distribuído, olha só, aqui 2 anos depois, na maré baixa e na maré alta. E aí esse sedimento ele está engordando, ele está servindo de fonte para as praias adjacentes. É um estudo piloto, né, que eles estão vendo como é que se comporta, mas que é uma maneira mais barata, porque você concentra os esforços num local só e você só coloca o sedimento naquele local, não fica distribuindo o sedimento por toda uma região. E deslocamento para esse processo é bastante caro, né? Então, mega engorde, sand engine. Certo, pessoal? Então, finaliza aqui mais uma partezinha. A próxima parte a gente finaliza a parte de engorde. Dúvidas? Coloquem no fórum. Fiquem bem e até o próximo vídeo.